Pô. Tu foi parar no Porta dos Fundos, né, brother? Tu fez bom sucesso no E o Porta dos Rassum. Fundos. E o Rassum também. Ele produz os melhores, É verdade. Os Como é que grandes foi essa tua ida stand-up. do Porta dos Fundos? Porque foi um degrau bom que tu subiu ali, né, Porta foi Porra, muito pois legal, é. cara. Como é que Porta- foi criado aquilo, cara? Cara, o Porta dos Fundos foi criado, por incrível que pareça, parte dele, não todo, né? Nas reuniões da minha casa. Eu era casado com a Júlia Rabelo. Aham. Eu já era amigo ali do Kibe, do Antônio Tabet, do Fábio Porchat, Aham. do Greg, que namorava a Clarice. Então a gente vivia se juntando. Do Ian, diretor. Tinha o Anões em Chamas, que era um canal antigo, anterior ao Porta dos Fundos do Ian, que eu já tinha feito algumas coisas pra eles. E aí começaram, vamos criar um grupo de humor, muitas reuniões na minha casa. Eu já estava contratado da Globo. Aham. E aí a gente se reunia muito no Diagonal. Sei, Lembra ali do no Leblon? Leblon. Diagonal Baixo é Leblon. um restaurante que tem no Baixo Baixo Leblon, Leblon, conhecido aqui. Daí. numa época em que fazíamos espetáculos stand-up, você vai lembrar disso, Sérgio, às 11 da noite. Porra, no No Barra Teatro Shopping. Leblon. Era no Barra Square ou Barra no Square, Teatro Leblon. era o Barra Square. Mas era um horário de stand-up, 11 Um horas. horário de stand-up 11 horas. Então, Depois das 1 hora da peças. manhã... Diogo Portugal fazia Diogo também. Portugal, Comédia em Pé. Leandro Fábio Porchat Rassum, fazia. Fábio Porchat, Eu Paulo fazia, Gustavo. Paulo Gustavo fazia. Eu Então, fazia no Azul e o Fábio Porchat A gente estava fazia no sempre Verde. dividindo A gente sala. tava sempre ali. E aí, 1 hora da manhã, a gente estava no Diagonal. Então, ficávamos lá até as 4 da manhã, no Diagonal. E aí, quando eles começaram a decidir os sócios, né? Eu lembro muito vagamente Engraçado, que eu olha como é que quase entrei nasce. ali na turma, mas eu estava na turma. Aham. E antes de Porta dos Fundos, teve alguns nomes sugeridos na mesa. Porta do Desesperado. Imagina, Essa uma era grande minha. homenagem ao Sérgio Malandro. Essa era minha, pô. Então, mas conta isso, que Tinha, essa aí ninguém sabe isso. Um dos nomes, Diagonal. Diagonal, Um grupo de humor grupo chamado Diagonal. Diagonal. Era um dos nomes da mesa. Aham. Tinha um outro nome que era Sorvete de Flocos, Sorvete de porque flor. era um vício, acho que do Kibe, meu também, não sei, de alguns ali, Comia isso- que comia sorvete de flocos num Diagonal, depois da larica, Sei. depois da bebedeira, sorvete de flocos. Esse nome é ótimo, não sei o quê. Um belo dia, jogando imagem em ação na minha casa, saiu a mímica lá pro Ian SBF, diretor. E aí ele começou apontando pra porta de serviço, assim, e apontando pro rabo. Porta de serviço, apontando pro rabo. E todo mundo, que porra é essa? Que jogo de mímica é esse? Porta dos Fundos. E aí foi uma risada geral do jeito que o Ian tava fazendo. Virou o nome do Porta dos Fundos. Caraca, olha só. Então é por causa do Imagem e Ação. É por causa do Imagem e Ação que o Ian fez Porta dos Fundos. E aí, depois, tem algumas justificativas também para esse nome, que era fazer um humor paralelo ao que estava sendo feito na TV, né? Um humor Que podia, mais anárquico, que podia que a televisão não deixava. palavrão, Na com época, coisa, eu com- estava fazendo Zorra, acho que você também, em 2012. Sim, Né? tava 2012, que o humor do Zorra é um humor Era um mais... humor tradicional, tradicional, clássico. de bordão, de bordão É. e tal. E o Porta dos Fundos, o contrário. Um humor mais progressista, anárquico. E eu tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. De vez em quando dava até tilt na minha cabeça. Eu chegava no Projac pra fazer o bordão, ou pra fazer uma caracterização muito caricata, e chegar no Porta dos Fundos e bater um papo como eu tô batendo aqui com vocês. Falando e um monte de atrocidades. Falando atrocidades. Mas você é sócio do Porta dos Fundos? Não, Você entrou pra sócio? muita gente me pergunta Puta, tu isso. perdeu essa, Perdi cara. essa Porra, mamata. cara. Eu estaria tão bem hoje. Os caras venderam. Não sei nem se eu Tá estaria muito aqui com bem. vocês Não, hoje. não. Com certeza você ia falar, ô Sérgio Malandro, Eu falo assim, Sérgio, não mete essa. Eu tô Tá na aqui, Europa, cara. eu tô aqui em Maldivas, pô. Tô em Maldivas tomando minha água de coco. Não, mas são Cara, todos aí trabalhando, todo mundo continua fazendo. Mas todo ficou, mundo, todo, é mas um- ficou todo mundo rico e milionário, porra. O Porta tá bem, os graças meninos. a Deus. E de Eles forma venderam, merecida. né? Venderam pra Viacom. Porra. Que a mãe é Eu fiquei pensando um dia, eu multinacional. falei assim, em que momento eu perdi essa sociedade que eu não entrei? Mas eu tô desde, que eu fiquei desde o aconteceu? Mas o que início. aconteceu? Não que te chamaram? aconteceu de Mas quem que é diagonal? o dono do Porta dos Fundos? Afinal, quem que era era o sócio Na época dessa era turma? João, Fábio, Gregório, Antônio Tabet e Greg. E na turma era... Essa turma era Era sempre essa essa turma, turma e mais você. mas eu tava na O que Globo. aconteceu, porra? Eu tava na Globo. Bom, mas o Porchat também tava. Não. Não? Por incrível que pareça, essa turma toda, por exemplo, João e Kibe trabalhavam como redatores do programa do Luciano Huck. Olha só. Pediram pra sair.
o Greg ia fazer programa da Fátima comigo antes de Vitor Sarro. Aham. Gregório do Vivier ia fazer o programa da Fátima E aí comigo. não rolou. E aí saiu, porque tava na criação do Porta. Olha. Os caras acreditaram, né? Quem velho? mais? Acreditaram, Ian, cara. sempre independente, e Porchat não era da Globo. Porchat não era. Ainda não é. Não era. Então... Ele tava fazendo teatro no mesmo horário que eu, dessa época, antes do Porta dos Fundos. Sabe que quando ele entrou no Porta dos Fundos, eu falei, irmão, ele bombou, meu irmão, o teatro bombou o bagulho. Sim, total. Ele Foi um tava, fenômeno, é. Fábio. Não, foi uma sacação, porque até então ninguém sabia do poder da internet, né? Não, Vocês foi uma loucura. que Total, pegaram total. Isso foi ali o poder da 2011, não foi internet. 2011 para 2012. bicho, eu eu fui tava o lá. primeiro a Do divulgar. YouTube, ninguém sabia Ninguém sabia. que era YouTube. Eu acho que o Porta dos Fundos, eu sempre falo isso nas entrevistas, profissionalizou o humor na internet. Sim. Você me lembra...